Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador, membro do IPCC, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, e também participo das COPs, das conferências das partes da ONU sobre mudanças climáticas. E por falar em COP, estamos realizando agora a COP 27 no Egito e temos importantes notícias, importantes deliberações dessa conferência da ONU. Tenho trabalhado aqui no sentido de divulgar o máximo possível informações sobre o mercado de carbono, sobre os projetos de crédito de carbono, sobre as oportunidades que se abrem nesse mercado, para todos os profissionais, os consultores, os profissionais autônomos, as empresas, as ONGs, as organizações governamentais, enfim, todo o espectro de possíveis interessados por esse assunto, incluindo a academia na qual eu também atuo. Ok, então temos trazido sempre materiais aqui na forma de vídeos e outras postagens nas redes sociais. E é uma grande satisfação que podemos compartilhar esse conhecimento e trazer aqui informações que têm sido bastante úteis para vários colegas. Tenho recebido aqui um feedback de vários colegas, várias pessoas que se tornaram amigas, né? E também profissionais de várias partes do Brasil, inclusive do exterior, nos incentivando a continuar nessa jornada de disseminação do conhecimento sobre esse assunto que é pouco explorado, né, e é muito fechado, muito fragmentado. Né, assim nós temos agora a oportunidade de dialogar constantemente, gerando sempre informações novas aqui, repercutindo essas informações, trazendo novos assuntos para todos nós podermos participar ativamente desse mercado. E hoje nós vamos repercutir aqui um assunto em particular, o assunto ARR, Afforestation, Reforestation e Revegetation. Em outras palavras, em português, né, florestamento, reflorestamento e revegetação. Vamos falar um pouco sobre as oportunidades com essa tipologia de projetos também aqui no nosso contexto, ok? Então vamos trabalhar um pouco essa questão que é bem importante também. Uma grande motivação existe hoje para essa tipologia de projetos. Nós precisamos refletir bem, analisar bem e enxergar as oportunidades concretamente nas quais nós podemos desenvolver projetos de crédito de carbono e participar atuantes neste mercado. Lembrando que este vídeo faz parte do aquecimento da jornada do crédito de carbono, é um evento no qual eu vou mostrar a você o caminho para você faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. Nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2022, a partir das 19h30. Será 100% online e 100% gratuito. Se inscreva aqui na link da bio, ok? Então estamos divulgando o nosso evento, a Jornada do Crédito de Carbono. Bastante importante você participar para saber mais sobre esse mercado, ter mais informações sobre esse importante momento que vivemos com os projetos de crédito de carbono. Então, vamos conversar um pouco aqui sobre projetos ARR. Às vezes também se chama de AR, né? A/R, tem algumas variantes. Afforestation, ou florestamento em português, é o plantio de árvores onde elas não existiam, pelo menos nos últimos 50 anos, segundo as definições da UNFCCC, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e os acordos subsequentes que vieram com ela. Ok, então florestamento é isso. E o reflorestamento, o que é? O reflorestamento é o plantio de árvores, né, em que existiram, né, árvores nos últimos 50 anos. Okay, então existe essa conceituação de florestamento e reflorestamento, em inglês afforestation, reforestation. E mais recentemente surgiu esse conceito também de ARR, que é revegetação, ou seja, nós povoarmos uma área desprovida de vegetação, com vegetação que não precisa necessariamente ser de porte florestal. Ok? Então, a ARR é a categoria de projetos que nós vamos tratar aqui. Essa tipologia de projetos se enquadra no que se chama soluções baseadas na natureza, né? Nature-Based Solutions é um termo que tem sido cunhado agora meio recentemente, né? E que tem se espalhado aí quando a gente ouve, né, lê notícias sobre o mercado de carbono, sobre os projetos de carbono, sobre a COP, sobre as seus desdobramentos. Ok? Então, soluções baseadas na natureza, Nature-Based Solutions, NBS e também ARR, ou em português, florestamento, reflorestamento e revegetação. Okay? São termos importantes para que vocês possam entender, né, compreender essa terminologia que às vezes confunde um pouco. Okay? E aí, que tipo de plantios florestais se enquadram, né? Que tipo de revegetação eu posso considerar? Eu posso plantar espécies
monocultivos, plantios de espécies exóticas, eu posso fazer sistemas agroflorestais, eu posso usar plantios mistos para restauração florestal, eu posso ter uma fruticultura arbórea. Tudo depende, né? Tudo depende do conceito de floresta. O conceito de floresta, que aí se encaixa florestamento e reflorestamento em particular, vem dos acordos de Marrakech, né? Lá da COP de Marrakech, que estabeleceu o conceito de floresta para o NFCC, que existe até os dias de hoje e é utilizada sempre nessas discussões acerca de projetos florestais para o mercado de carbono. E o conceito de floresta é o seguinte, que é uma área com uma determinada área florestal com um mínimo de dimensão. No caso do Brasil, nós usamos os limites sempre superiores. Aqui, no caso do Brasil, 1 hectare. Ou seja, para ser uma floresta tem que ter pelo menos 1 hectare. Okay? Existem algumas variações país a país. As regras dos acordos de Marrakech deixam algumas limitações, algumas delimitações, melhor dizendo, para esses números. Né? Então o Brasil usa 1 hectare. Então no Brasil tem que ser pelo menos 1 hectare, e depois vem a cobertura de copa, é outro indicador. No Brasil nós usamos pelo menos 30% de cobertura de copa, ok? Então, 30% tem que ser, para ser floresta, tem que ter 30%, olhando de cima, pelo menos 30% tem que ser de cobertura arbórea, ok? Então, um sistema agroflorestal que tem essa característica se encaixa como floresta. E também deve atingir na maturidade in situ, seja na idade final ou da estabilidade, né, da sua biomassa, a altura mínima de 5 metros. Então, 1 hectare, 30%, 5 metros. Então, se eu recém plantei mudinhas, né, essa já é uma floresta, porque tem mais que 30% de cobertura de copa quando atingir a maturidade in situ, né, em 5 metros, espécies florestais. E se tiver, obviamente, mais que 1 hectare. Ok, então é isso. Então, todos os plantios comerciais, pinos, eucaliptos, de teca, fruticulturas arbóreas, coco, caju, né, outras espécies que têm porte semelhante, inclusive as palmeiras que são cultivadas, né, palma, dendê, né, entre outras, né, se encaixam nesse perfil. E também os sistemas agroflorestais que se encaixam nessas características, e ainda outros tipos de plantios florestais mistos, né, para restauração florestal, mesmo para produção madeireira. Agora há uma corrente assim para se desenvolver mais a silvicultura das espécies nativas. Né? No Brasil, tradicionalmente, nós temos usado as espécies exóticas, do gênero eucalipto, gênero pinos, e também as acácias, a teca, né? Todas as espécies que não são nativas do Brasil. Então, ok, podemos usar essas espécies, podemos considerar todo esse elenco para atividades ARR, ok? Então, nós vamos seguir aqui com a nossa divulgação da jornada do crédito de carbono, né? Que esse vídeo faz parte do seu aquecimento, né? Aquecimento da jornada do crédito de carbono, que é um evento no qual eu vou mostrar o caminho a você, né? O caminho para você faturar alto nesse mercado bilionário de crédito de carbono e também, mesmo que comece do zero, né? Possa se desenvolver, ok? Então, este evento que estamos divulgando ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de 11 de 2022, a partir das 19h30. Não percam, tá? Será 100% online e gratuito, ok? Se inscreva aí no link da bio. Vamos sempre divulgar aqui o nosso evento, né, nos nossos vídeos para que vocês possam participar. Muito bem, então vamos tratar aqui desse assunto AR com alguns pontos importantes. Vamos falar um pouco de uma notícia que saiu bastante recentemente, inclusive divulgada na COP27 durante, né, o período da COP27. Vamos falar também um pouco das soluções baseadas na natureza, vamos explicar um pouco melhor a ARR e também vamos falar do que é essencial em projetos ARR, okay? O que é importante. Eu, como sou um engenheiro florestal, então eu trabalho diretamente com isso. A minha atividade está muito ligada a essa tipologia de projeto. Então eu vou falar aqui da minha experiência, contar a minha vivência a respeito do que é essencial nesses projetos ARR. Okay? E vamos falar também de projetos de carbono em ARR, que é bastante importante, faz parte, né, de uma forma bastante explícita aqui nos nossos vídeos, nas nossas matérias. Então a notícia que eu trago aqui para nós analisarmos é o seguinte: a Aliança Privada cria empresa para reflorestamento e preservação em escala no Brasil. Itaú, Santander, Rabobank, Suzano, Vale e Marfrig querem regenerar área equivalente ao estado do Rio de Janeiro com créditos de carbono. Então trouxemos aqui a questão dos créditos de carbono para permear esse contexto
da indução, né, do estímulo que essas atividades têm causado, ou desse contexto tem causado nas empresas que às vezes não tem nenhuma ligação com a atividade de reflorestamento. Claro, a Suzano tem por tradição plantar eucaliptos para produzir, né, celulose, papéis, né, etc. Agora, Itaú é um banco, né? Santander, idem, Rabobank também é um banco, né? Vale tem um pouco de área florestal, ou até bastante de área florestal, mas o seu enfoque é mineração, outras atividades. E a Marfrig é uma atividade de produção, né? Uma indústria de produção de proteína animal. Mas agora todas elas estão engajadas em conjunto, né? Numa atividade aliada entre eles, né? Entre essas entidades, essas empresas, para desenvolver a atividade de reflorestamento. Que interessante, uma boa iniciativa, uma iniciativa única, né, exclusiva agora nesses momentos que estamos vivendo. Estamos vivendo a era, né, do mercado de carbono, dos projetos de crédito de carbono, em particular a ARR. Por isso que eu trouxe aqui essa notícia bastante importante para nós analisarmos. Ok? Então, feita essa divulgação, a matéria diz o seguinte, né, vamos ler aqui, né, um pouco mais, né? Uma aliança de 6 grandes empresas brasileiras, ou com forte atuação no país, né, acaba de denunciar durante a COP27 uma nova empresa, sendo constituída uma nova empresa, para viabilizar o reflorestamento e conservação de até 4 milhões de hectares no Brasil, o equivalente à área do estado do Rio de Janeiro. Os bancos Itaú, Unibanco, Santander, Rabobank, Mineradora Vale, a Suzano, Papel e Celulose e o frigorífico Marfrig vão aportar 20 milhões de reais para cada, né, para financiar os primeiros anos da companhia batizada de Biomas, então uma nova empresa chamada Biomas. De acordo com o comunicado conjunto, a ideia é que a iniciativa seja sustentável também do ponto de vista financeiro, viabilizando cada projeto a partir da comercialização de créditos de carbono. Então se busca a viabilização desses projetos, né, com os créditos de carbono. A meta é fazer a conservação de 2 milhões de hectares e regenerar outros 2 milhões de hectares de paisagens degradadas na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, nos próximos 20 anos. Muito bem, interessante, né? Uma matéria bastante impactante, né? Eu diria. Né? Nós buscamos aí, né, sempre regenerar as florestas, restaurar as florestas, buscar, né, a desfragmentação, né, a conectividade entre as florestas e também diminuir as pressões sobre as florestas nativas e produzindo produtos madeireiros, não madeireiros, além dos benefícios, né, que vêm dos serviços ambientais ecossistêmicos, né, que as florestas nos propiciam, qualidade do ar, remoção de carbono, né, habitat para a fauna, proteção da água, do solo e assim outros serviços, sombra, né, bem-estar, né, lazer, né, paisagens né, de beleza cênica, né, e assim por diante. Então nós temos inúmeros serviços ambientais e ecossistêmicos. Os ambientais são aqueles que têm uma influência humana, os ecossistêmicos são aqueles próprios da natureza. Então, é isso. Vocês podem ver essa matéria na internet com mais ênfase, né? Mas eu gostaria de tratar aqui não só desta matéria em particular, mas falar aqui um pouco mais de outros assuntos relacionados a esses projetos. Não só para comentar essa matéria, mas também pegá-la, né, como carona para nós discutirmos alguns pontos cruciais aqui. Eu gostaria de contar um pouco da minha experiência, da minha vivência com a ARR, ok? Então vamos lá. Muito bem. Voltando aqui ao nosso trilho, né? Eu gostaria de, novamente, né, mais uma vez, divulgar que este vídeo faz parte do aquecimento da jornada do crédito de carbono, um evento no qual eu vou mostrar o caminho para você faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. Se inscreva no link da bio aqui que aparece, né, nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2022, agora às 19h30 em diante, né, será online 100%, gratuito 100%. Perfeito? Então, ok, não perca a jornada do crédito de carbono. Bom, feitas as considerações sobre essa importante notícia, vamos comentar um pouco aqui sobre soluções baseadas na natureza e os projetos de crédito de carbono. As mudanças climáticas, né, repercutiram aí na criação de acordos internacionais, Convenção Quadro, Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, são os principais, né, nesse contexto histórico, né, do marco regulatório internacional, os tratados e acordos sobre o clima. E, né, no mercado de crédito de carbono, foram propostas, né, alternativas, além da redução das emissões, né, também mecanismos de flexibilidade, entre os quais na época o MDL, né, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, e mais recentemente outros mecanismos de mercado previstos no Acordo de Paris.
E lá se previa o desenvolvimento de vários tipos de projetos que poderiam ajudar nesse contexto da mitigação climática, né? Projetos de energias, projetos de resíduos, projetos de indústrias, entre outros, né? Entre outros escopos, e os projetos no setor agrícola, florestal e outros usos da terra, manejo de animais, né? Nesse setor que se chama de AFOLU. Isso depois foi sendo trabalhado e se rebatizou, né? Foram rebatizados esses projetos de redução de emissões ou de remoção de carbono da atmosfera e soluções baseadas na natureza. É um termo mais recente que tem sido usado, às vezes se chama também de agricultura regenerativa, em parte dessas soluções. Outras atividades, né? O Blue Carbon também é uma atividade florestal, é uma tipologia de projeto florestal, mas se chamou de carbono azul as áreas costeiras, as áreas úmidas e assim por diante. Então vão se rebatizando, né, esses nomes de escopos de projetos. Mas o ARR já vem de longa data, né? Vem da época do protocolo de Kyoto, do acordo lá de 1997, que só foi ratificado em 2004, começou valendo em 2005 em diante, né, que gerou muitos projetos no mundo, mas o ARR não foi tão, digamos, valorizado naquela época do protocolo de Kyoto. E agora, com o Acordo de Paris e com outras aberturas, se enxergou, né, graças, né, a uma lucidez, né, dos negociadores e todo o mercado, se enxergou-se que as atividades florestais são muito importantes para a mitigação climática. Muito importantes a conservação, né, e a restauração, o reflorestamento. Muito bem. Então, soluções baseadas na natureza inclui todo esse elenco de projetos na agricultura regenerativa, no Blue Carbon, no RED, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, que inclui, né, a conservação de florestas e o manejo florestal sustentável, inclui aí outros tipos, né, também atividades afins, como eu disse, o Blue Carbon, e aí a atividade ARR que nós estávamos mencionando, Forestation Revegetation, ok? Então, muito bem. Então, temos, nesse contexto, a ARR está enquadrada dentro das soluções baseadas na natureza, que nos permitem desenvolver projetos de crédito de carbono, porque nós vamos remover, né, retirar CO2 da atmosfera com as árvores e também com a vegetação de uma forma geral. Não precisa ser só árvores, as árvores fazem parte de um contexto mais significativo. Por quê? Porque todas as plantas sequestram carbono, removem CO2 da atmosfera. Mas as árvores são seres grandes, né? E também são longevas, então acumulam carbono por um bom tempo. Por isso da importância delas nesse contexto, nessa temática. Porque as árvores então, promovem benefícios reais, mensuráveis de longo prazo, que são premissas básicas de qualquer projeto de crédito de carbono. Então, soluções baseadas na natureza, ARR. E a ARR, conforme nós tínhamos explicado já, né, inclui as atividades de florestamento, né, lá no Acordo de Marrakech explica isso certinho, né, que é o plantio de árvores onde não existem árvores pelo menos nos últimos 50 anos. Poderiam ter existido há muito tempo atrás, mas nos últimos 50 anos. Foi arbitrário, mas foi uma decisão. Então, uma área que está livre de floresta por um bom tempo, não tem floresta, né, por um tempo razoável. Que tempo? 50 anos, né? Foi considerado isso como uma proxy, como uma atividade, né, desse tipo. Ok, muito bem. O reflorestamento, reforestation, seria o plantio em áreas que não ultrapassam esses 50 anos, 40 anos, 30 anos, etc. Né? Então, áreas que estão, né, com floresta aí nos últimos anos, né, que foram por alguma razão suprimidas e que agora nós queremos reflorestar. E o revegetation também havia explicado, né, um termo que inclui aí não só o plantio de árvores, mas plantio de outras, plantio e o cultivo, a regeneração, né, natural que pode ser assistida de outras espécies não arbóreas. Correto? Então é importante também. O revegetation é um outro termo bastante usado hoje nesse contexto ARR. Muito bem. Então, explicado a ARR, né, sigamos aqui. Vamos falar do que é essencial em projetos ARR. Em projetos dessa natureza, nós temos que ter uma área, que é a nossa linha de base, que não tem vegetação de porte florestal. Pelo menos se tem uma quantia, né, uma biomassa pequena, mínima, porque essa é a nossa linha de base. Nós está removendo pouco CO2 da atmosfera. Essa é a nossa linha de base. Nós queremos aumentar, né, a quantidade, né, de CO2 removido por este projeto, ou aumentar a quantidade de carbono estocado, né, neste sistema, né, que pode incluir o solo, a necromassa, né, não somente as árvores, a biomassa acima do solo e abaixo do solo, mas também
né? A necromassa, que é madeira morta, a necromassa lenhosa, a necromassa não lenhosa, a ceropilheira e também o carbono orgânico no solo. Esses são os principais reservatórios de carbono florestal. Okay? Além dos produtos florestais, que não se aplica aqui nessa discussão nossa nesse momento. Mas também poderíamos tratar dos produtos florestais, que são chamados de Harvested Wood Products, HWP, okay? HWP. Muito bem, e o que é importante, né? Nós temos que ter essa linha de base, projetar essa linha de base, que nós vamos contar. Olha, essa área aqui vai ficar uma pastagem, por exemplo, vai ficar removendo um pouquinho só de CO2 ali e tal durante 30 anos. Não vai mudar muito, né? Vai ter um manejo, vai ter gado, né? Vai ficar aquele pasto ali e tal. Nós vamos manter a área como pasto. Algo assim, pode ser agrícola ou área degradada de qualquer outro tipo, mas vamos projetar isso por 30 anos. E olha, se eu não plantar nada aqui, vai ser desse jeito, vai remover muito pouco CO2, eu vou ter pouco estoque de CO2, de carbono na minha vegetação, no meu solo. Então eu tenho que ter evidências para poder traçar essa linha de base. Tem que, né, ter amostras, usar literatura, fazer uma amostragem, fazer um levantamento. Eu vou propor um projeto de plantio florestal ou de regeneração natural assistida, que é a indução, né, da regeneração natural. Eu posso fazer um cercamento, semear sementes, né, posso usar um outro método. Mas normalmente a gente pensa em plantios mais convencionais com mudas florestais que eu vou produzir em viveiro a partir de sementes. Né. Bastante importante ter sementes com diversidade de espécies. Né. Se eu for usar diferentes espécies, eu vou coletar em diferentes árvores matriz. Tem uma série de regras para isso, eu não posso pegar tudo da mesma uma árvore mãe, porque eu vou ter uma baixa carga genética, uma baixa variabilidade, diversidade genética. Eu tenho que ter um sistema de coleta em várias árvores matrizes, várias árvores de várias espécies, e dar preferência a espécies que, né, sejam interessantes para o plantio, que valorizem o plantio do ponto de vista da sua diversidade e principalmente da questão carbono, que tenha mais estoque de carbono. Perfeito? Então, veja que é bem importante considerar isso. E aí eu vou projetar, né, a minha remoção com o projeto. Vai dar lá, nós temos experiência aqui na Mata Atlântica, na Amazônia, pode dar, ao final de 30 anos, pode ser 250, 300, 360, 400 toneladas de CO2 equivalente por hectare em 30 anos. Digamos que deu 300, para fazer um número mais, então, uma média de 10 toneladas de CO2 equivalente de remoção por ano. Mas isso não acontece linearmente, é uma curva em S, uma curva sigmoidal, clássica de sistemas biológicos. Né? Então é assim, começa devagar, lá no zero, vai, acelera bastante, depois vai para um ponto de inflexão e vai arrefecendo e tende à estabilidade. Aí os estoques se mantêm mais ou menos, vai crescendo um pouco, mas não nas velocidades, nos momentos intermediários, que envolve ali uma fase que vai de 5 até os 20 anos, por exemplo. Isso varia, claro, composição de espécies, dos passamentos de plantio, etc. Aliás, muito importante escolher a área, escolher bem a área a ser plantada. Né? Preparar bem o terreno, usar espécies, como eu disse, material genético adequado, definir o espaçamento de plantio, né? Fazer os tratos culturais. Nós temos que fazer uma série de tratos culturais. Nos primeiros anos nós temos que fazer controle de formigas cortadeiras, nós temos que combater, né, plantas invasoras, nós temos que eventualmente irrigar, né, eventualmente temos que fazer outras operações que são fundamentais para a manutenção, eventualmente coroamento, né, manutenções de diversas naturezas, inventários para poder monitorar e assim por diante. Então nós temos uma série de operações. Okay? Estamos aqui conversando sobre projetos ARR, né, para o mercado de crédito de carbono. E lembrando aqui que o nosso vídeo em questão faz parte do aquecimento da jornada do crédito de carbono, né, que é um evento no qual eu vou mostrar o caminho para você faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero, perfeito? Nos dias 28, 29 e 30 de 11 de 2022, a partir de 19 horas e 30 minutos, será 100% online, 100% gratuito. Não deixe de participar e se inscreva, né, no nosso link da bio, ok? Então estamos falando aqui sobre projetos ARR, né, projetos bastante importantes. Nós temos que ter uma terra, nós temos que ter uma área disponível. Eu posso plantar na minha própria terra, plantar na terra de terceiros, arrendar a terra, então eu tenho que pensar isso. Isso tem um custo. Eu tenho que pensar nos custos. Eu tenho que elaborar um fluxo de caixa com todas as operações, todos os anos, por 30 anos, normalmente esses projetos são de 30 anos, e eu tenho que colocar todas as operações. Né? Nós temos aqui trazido sempre isso, e vamos detalhar em outras ocasiões mais essas operações.
mas eu tenho que ter a terra, eu tenho que preparar a terra, preparar o solo, né? Eu tenho que fazer controle de mato competição, controle de formigas cortadeiras, eu tenho que ter um bom material genético, boas mudas, plantar num espaçamento de plantio, normalmente você planta aí 2,5 por 2,5, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 2,5, né? 3 por 2,30, tem variações, né? Mas mais ou menos próximo disso, em torno de 6 metros quadrados até 9 metros quadrados por planta. Aí nós vamos dimensionar quantas mudas nós precisamos, vamos calcular para a nossa área, digamos que sejam 1.000 hectares. Se eu tenho um espaçamento, digamos, de 3 por 3, eu tenho 1.111 árvores por hectare, então eu só multiplico isso por 1.000 para ter a quantidade de mudas. Mas eu sempre tenho que ter uma reserva, pelo menos aí uns 15, 20% de mudas a mais. Próximo disso, depende, né? Se eu tiver um bom pegamento, um bom início, eu não preciso, né, ter tantas reservas assim, né? E depois eu vou continuamente monitorando, acompanhando e vou fazendo as manutenções. Pelo menos até os 3 primeiros anos é importante ter uma boa manutenção, com coroamento, com roçadas, com controle de formigas, verificar assim, se não houve mortalidade. Se houve mortalidade, eu tenho que fazer o replantio, né? E assim vou acompanhando. Eventualmente, se eu for plantar para fins econômicos também, não só para fins ambientais, eu vou ter que fazer desbastes. Então, muitas vezes nós desenvolvemos aqui uma ferramenta, né, que nos permite simular, né, diferentes cenários, né, com 30 anos com desbastes mais cedo, desbastes mais tarde, né? Nós temos aqui já desenvolvido esse tipo de estratégia para poder fazer análises, né, técnicas econômicas, os PINs, né, Project Idea e outros projetos de crédito de carbono, ok? Em projetos A/R. Aí vamos monitorando e vamos vendo também a cronologia da geração de créditos de carbono, que normalmente começam nesse tipo de projeto ali aos 5 anos por ali, depois a cada 3 anos nós vamos gerando créditos, nós vamos verificando esses créditos, chamamos uma auditoria terceira parte e vamos verificando o nosso plantio, né, para podermos ter a geração de crédito de carbono com as certificações. Okay? Então é isso. Hoje esses créditos não tem muita diferença do ponto de vista, né, de valor em relação a RED, em relação a outros projetos, mas a tendência é que esses créditos de ARR passem a valer muito mais, porque tem um custo associado ao plantio. No caso de RED, a floresta já está pronta, basta conservá-la. No caso de plantios florestais, restauração, A/R, nós temos que plantar, nós temos que ter a terra, nós temos que plantar, temos que gastar, investir, né, para produzir uma floresta que venha a gerar crédito de carbono, venha a ter estoque de carbono, venha a remover gases de efeito estufa. Okay? Então, bastante importante fazer uma análise técnica, bastante apurada, um bom planejamento e também um fluxo de caixa com todas as operações, prevendo receitas com os créditos de carbono ou com eventuais produtos e também todos os custos entabulados e bem controlados. Isso é muito importante. Inclusive, eu gostaria de dizer que essas iniciativas, como foi repercutido da matéria aqui, são muito boas, são muito importantes. Mas mais do que plantar, é ter a certeza que esses plantios vão de fato durar 30 anos sequestrando carbono de maneira eficaz, de maneira otimizada. Porque muitos plantios com espécies nativas muitas vezes são mal feitos, são feitos de uma maneira, né? Eu acompanhei muitos e muitos plantios, inclusive tenho uma experiência de mais de 12 anos, né, em projetos dessa natureza lá na Amazônia, né, em parceria com uma ONG, com outros parceiros locais, universidades, etc. E lá nós temos bons exemplos de sucesso, mas muitos outros plantios que nós visitamos há um fracasso, né? Mortalidade, né? Perda de áreas, perda de espécies importantes, né? Baixa produtividade, né? Clareiras, entrada de animais, uma série de, né, de danos e que repercutem na menor remoção de CO2 da atmosfera. Então é muito importante ter qualidade. Esses projetos de carbono em ARR precisam ser bem desenvolvidos, né? Primeiro, com uma boa parte técnica e científica, né? Com um bom apoio técnico e científico de que realmente sabe do assunto, né? É importante você ter uma boa conexão com instituições de pesquisa, com universidades, com profissionais que entendam do assunto, não se aventurar a fazer um plantio, porque muitas vezes se você não entende do assunto, você não consegue enxergar, né, se você não é da área, os meandros que tem. Existem muitos profissionais hoje interessados, empresas interessadas em projetos de crédito de carbono em ARR, só que não sabem de todos esses detalhes. E aí muitas vezes o objetivo não é cumprido. Portanto, muito importante, né, ter qualidade, né, do começo ao fim. Bons controles, uma boa análise de viabilidade, uma boa análise econômica para ter também rentabilidade com o projeto, para que ele pare em pé como empreendimento, okay, como negócio. Perfeito? Então, vimos aí, né, os projetos de carbono A/R. Pelo menos
em essência, os principais pontos vimos aqui, ok? Então, não esqueçam, né, que este vídeo aqui tem o objetivo de divulgar também o aquecimento da jornada do crédito de carbono, né? Um evento no qual eu vou mostrar o caminho para você faturar alto nesse mercado bilionário de crédito de carbono mesmo, começando do zero, nos dias 28, 29 e 30 de 11 de 2022, 19h30, 100% online, 100% gratuito. Se inscreva no link da bio, ok? Tratamos aqui então de um importante tipo de projeto, né, que são os projetos ARR, projetos que estão agora estourando, né, aí de interesse, né, estão repercutindo, estão sendo as vedetes do momento. Então vamos aproveitar essa oportunidade, mas fazer bons projetos ARR, sem os percalços que muitas vezes nós encontramos. Então vamos estar antenados, vamos acompanhar essa tipologia de projeto e vamos desenvolver muitos projetos para o bem, né, da nossa sociedade, para a melhor qualidade ambiental, para a equidade climática e também para termos resultados econômico-financeiros importantes e interessantes, e todos nós, enquanto profissionais, né, e organizações, possamos crescer e usufruir dessa oportunidade que se abre. Ok? Deixo aqui o meu abraço e nos vemos num próximo vídeo.